Estamos iniciando a gravação de uma pequena parte da aula que a gente tá, está fazendo no curso prático de aperfeiçoamento em projeto cálculo, detalhamento em estruturas de concreto armado, com auxílio de softwares de cálculo. Nós vamos fazer aqui a apresentação mais simples, lá a gente acaba fazendo de uma maneira mais rápida, até porque lá já todos são formados engenheiros civis, né? Bom, o assunto que a gente vem colocar está relacionado a essa pergunta. As ações verticais em lajes de edificações devem ser sempre uniformemente distribuídas em todas as lajes? Normalmente, quando você usa um programa, você ao colocar as lajes, ao fazer a entrada das lajes, você coloca o carregamento de carga permanente, de revestimento, né? Carregamento de piso e revestimento, que são permanentes, o cálculo do peso próprio, o próprio programa faz automaticamente, e você coloca a carga acidental. Aí a pergunta é essa, que está colocada aí, é se você deve colocar em todas as lajes a carga uniformemente distribuída. Então, a resposta a isso é nem sempre. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa aula. Vamos fazer primeiro uma explicação mais simples, com lajes unidirecionais, e depois vamos fazer para lajes maciças em duas direções. Meu nome é Roberto Juste Carvalho, aí está meu e-mail. Vamos iniciar a discussão desse assunto então. Esse assunto está inserido dentro do módulo 4, lá do nosso curso, e essa é a aula 2 desse módulo, em que depois da gente dar uma introdução de como calcular pavimentos com laje maciça apoiada em vigas, a gente fala sobre alternância de cargas, é desse assunto que se trata. Bom, normalmente a carga uniformemente distribuídas são consideradas uniformemente distribuídas em toda a superfície do pavimento. Essa é a condição mais usual, né? Há situações, porém, que não é essa a situação mais favorável. Ou seja, se você colocar em alguns trechos, se você verificar, você vai perceber que colocando as cargas de forma alternada, você pode chegar principalmente momentos positivos, mas também momentos negativos maiores do que você obteria se simplesmente carregasse uniformemente todas as lajes. As bibliografias clássicas, como Timoshenko e Aderson Moreira da Rocha, o Aderson, no livro de 1971 dele, o Timoshenko, ele já trata disso há muito tempo e faz referência a um artigo, possivelmente bem antes de 1970, né? É num livro dele de teorias de placas, né? O problema é resolvido até de forma simples, com a gente calcula as lajes, os pavimentos, pegando as lajes e retirando o pavimento, isolando o pavimento em diversas lajes, né? E considerando-as com placas apoiadas em contornos nas vigas, né? De maneira indeslocável. Isso é bastante razoável e era o cálculo que era feito naquela época, quando ainda não existiam os computadores de forma acessível e os programas que nós temos hoje. Na norma brasileira, a 6118 de 2023, está no item 14.6.6.3, reproduzida o seguinte texto: consideração de cargas variáveis. Para estruturas de edifício em que a carga variável seja de até 5 kN por metro quadrado, bom, aqui eu vou fazer uma primeira parada. Os edifícios usuais, eles realmente têm carga no máximo de 5 kN por metro quadrado. E a 6118 se refere a esse tipo de edificações. Porque a norma de pontes, por exemplo, ela já considera que a ponte começa de 5 kN
por metro quadrado e vai com cargas concentradas bem altas. Então isso, na verdade, é do que se trata a 6118. Mas mesmo assim, né, ela diz o seguinte: se você tem cargas até 5 kN por metro quadrado, variável, né, e que seja no máximo igual a 50% da carga total, a análise estrutural pode ser realizada sem a consideração de alternância de cargas. Então, na verdade, ela está dizendo que não deveria passar de 5 kN a carga variável, né? Mas, mesmo em situações que excedam um pouco de 5 kN, vocês vão ver que nós vamos achar momentos positivos bem maiores se fizermos o cálculo separadamente, as lajes, mas também se fizermos com, por exemplo, grelha equivalente, nós chegaremos a valores acima do que o normal, que é se carregar uniformemente. Bom, as cargas variáveis, de uma maneira geral, elas são bem menores que as permanentes quando você pega uma edificação comum, das que são justamente aplicadas às regras da 6118. Tá? Mas ainda assim, dos elementos que nós temos, as lajes são aquelas que apresentam a relação de carga variável sobre carga total maior que os outros elementos, de uma maneira geral. Né? A menos alguns pilares com questão de vento em algumas situações. Mas as lajes em si, elas têm, às vezes, carga variável da mesma intensidade das cargas permanentes ou até maior. Vamos escolher duas situações bem simples. Situação 1. Por exemplo, vamos pegar uma carga variável de 1,5 kN por metro quadrado, que é uma carga bastante comum para edificações residenciais. Vamos considerar uma laje, vamos pensar que a estrutura é pequena, também uns vãos pequenos. Vamos considerar a espessura de 10 centímetros, uma laje maciça. Então ela daria uma carga de 0,10 vezes 25 kN por metro cúbico, 2,5 kN por metro quadrado. E vamos pensar que o revestimento e o piso, né, já com a colagem do piso, um piso mais simples, né, eles sejam equivalentes a 5 centímetros de material que teria um peso específico de 22 kN por metro cúbico. Então, se eu fizer 5,005 vezes 22, eu vou ter 1,1 kN por metro quadrado, obtendo uma soma de 5,1. Quando eu faço as porcentagens, a primeira parcela é apenas 30% da carga, 29,4%, a segunda quase 50% e a terceira 21,6%. Então, essa situação não deve gerar muita diferença ao cálculo de cargas com alternância. Né? Vamos fazer uma segunda situação. Aí eu tentei achar alguma coisa que, embora não esteja exatamente dentro daquele item, mas se trata de uma edificação relativamente usual. Por exemplo, vamos pensar numa carga acidental. Aqui eu estou desobedecendo a norma, estou passando do valor, estou pensando numa sala de biblioteca com estante, vou pôr 6 kN. Está um pouco acima daqueles 5 que ele fala lá, né? Mas ninguém usaria uma norma mais específica, que é a 6118, para calcular uma biblioteca, por exemplo. Né? Bom, com 6, vamos manter as outras cargas iguais, pensando que, se fosse o caso, a gente depois mexeria na espessura, por exemplo, da laje, daria 2,5 e o revestimento 1,1. Dessa forma, nós temos uma carga bem maior, 9,6, quase o dobro, né? E aí a carga acidental passa a ser 62%, passa de 50% da total. Então, nesse segundo caso, é de esperar que a situação seja mais distinta quando a gente fizer carga alternada. Muito bem. Para fazer essa aula curta, vamos fazer primeiramente somente laje unidirecional. Né? Depois nós vamos fazer o exemplo mais completo. Então, vamos pensar que o pavimento seja esse.
É só para a gente ter alguns dados, né? Nós temos 3 lajes, escolhemos colocar pilares a cada 4 metros, né? E deixamos essas vigas aqui como principais, as vigas na vertical, a viga, a viga 3, a viga 4, a viga 5 passam a ser vigas principais. Por quê? Porque essas lajes acabam tendo 12 metros, aqui as cotas estão em centímetros, ela acaba tendo 12 metros num dos lados e no outro 4. Portanto, são lajes que trabalham na direção do menor vão, dos 4 metros. São lajes armadas em uma direção. Ela possivelmente só terá armadura na outra direção para complementar, para evitar algumas fissuras. São armaduras construtivas, né? E dessa forma eu posso imaginar aqui no trecho central como se essas lajes fossem representadas por uma viga contínua, apoiada nessas vigas aqui, e como elas são indeslocáveis, estão imaginando que elas sejam deslocáveis, né, em relação à laje, nós vamos fazer o esquema de uma laje, uma viga contínua. Essas 3 lajes podem ser substituídas por uma viga contínua, que no primeiro tramo nós teríamos a laje L1, no segundo a laje L2, no terceiro a laje L3. E os apoios seriam exatamente as vigas V2, V3, V4, V5 e V6. Então esse é o esquema que nós vamos usar para calcular a carga unidirecional, né? Carga para uma laje unidirecional. Bom, aí se eu posso representar esse pavimento de uma maneira mais simples, está aqui, ó, para não ficar aquele desenho muito grande, né? E para eu entender como é que eu vou fazer o carregamento da carga variável, porque a carga variável ela pode ou não estar, né? Cabe a mim decidir isso, né? E, na verdade, existem situações que isso ocorre mesmo na prática. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos substituir essas lajes por a viga, então nada melhor do que a gente usar o F2 para nos dar uma orientação, porque nós vamos trabalhar como se fosse uma viga. Então eu vou usar o F2 aqui, nesse caso. Vamos ver se eu consigo aqui, clicando ele aparecer, F2. Ele reclama, mas ele diz que vai usar o F2. Ele está abrindo na outra tela. O F2, uma ferramenta bastante simples que todos conhecem. Ele abriu na outra tela, eu vou trazer para essa nossa tela. E está aqui o F2. Tá? Então, como é que eu faço? Lá na aula, nós, como os alunos já sabiam usar o F2 já foi feito direto, né? Mas aqui a gente vai aproveitar para mostrar como que a gente vai usar essa ferramenta, pelo menos em uma ou duas situações. Vamos lá. Olha, em primeiro lugar, para montar a nossa viga contínua, eu faço o seguinte, eu venho aqui e coloco a geometria. Aí ele abre uma aba em que eu posso, por coordenadas, a primeira coordenada é 0, a segunda coordenada eu usei 4 metros lá, né? Aí o segundo vão eu vou por 8, ele já faz isso. Ele está preparado para fazer isso, porque é muito comum a gente usar estruturas bem comportadas, né? Então lá, entrei com o segundo vão, entrei com o terceiro vão. Vou fazer o seguinte, vou parar de fazer, já entrei com os vãos. Vou bater aqui à esquerda, embaixo, no Word, que é o mapa mundi, vamos dizer assim. E aí eu tenho os 3 tramos lançados. Né? A primeira coisa que eu devo fazer agora para continuar, a gente vai seguindo mais ou menos essa segunda linha que tem aqui, que são as ferramentas que você vai introduzir os valores necessários para rodar a viga, né? A primeira se trata do material, né? Então eu venho aqui, clico e vou pôr concreto, material que nós vamos usar concreto. O ideal é que a gente fizesse com FCK adequado, etc. Mas para a gente ganhar um pouco de tempo, eu vou colocar genérico e aqui ele tem o concreto. Ele pega um concreto com FCK genérico, mas é razoável. Eu coloco como sendo normal, vocês estão vendo que a modalicidade está razoável, o Uni está 0,2, o alfa
que é o coeficiente de dilatação térmica, está muito bom. As três barras que vão representar a viga contínua, respectivamente a laje L1, L2 e L3, estão aqui em vermelho, como vocês estão vendo. Então basta eu aplicar, fazer isso aqui, ó, elas estão selecionadas. Quando eu aplico aqui, deixa eu ver, eu tenho que aplicar. Pronto, elas ficaram pretas. Para ter certeza, eu clico com o botão direito aqui e ele já vai me dizer as características dessa barra. E as características, dentro das características, estão as características elásticas, né, da barra, que é o concreto. Vamos para o segundo botãozinho da segunda linha lá. O segundo botão é justamente sobre as características mecânicas. Eu vou chamar de viga, porque eu estou calculando como se fosse uma viga. E agora eu vou pôr retangular. É importante nessa hora salientar que você não pode pôr por exemplo, genérica, inércia 1 e área 1. Isso dá conflito no programa. Porque se fosse uma barra com seção unitária, a área seria 1 e a inércia seria 1 vezes 1 ao cubo dividido por 12. Tá certo? Então, tomar cuidado, é preciso haver uma relação entre essas grandezas. Antes de continuar, eu vou aproveitar e fazer outras coisas que eu não fiz, mas deveria ter feito. Na primeira linha lá, eu tenho Options, né? E aí eu vou pôr texto, eu vou pôr médio, depois em Options ainda, eu tenho Units e Number Formats. Eu clico nele e apareceu uma tela lá na outra tela minha, né, um quadro na verdade, eu vou aplicar quilonewton-metros. Eu gosto mais de trabalhar em quilonewton-metros. Ok. Então, agora eu vou continuar lá com a descrição do que eu comecei. Olha lá, retângulo, ok. Então eu posso escrever, estou com algumas coisas aqui na frente, dome, ou seja, eu vou querer um retângulo. Está lá o retângulo e agora está em metros, por isso que eu voltei lá atrás, me lembrei disso, né? Então eu tenho que, na questão do retângulo, eu tenho que entrar com a altura. Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, em laje é muito comum a gente trabalhar para calcular a armadura longitudinal com a largura unitária. Eu vou pegar uma largura unitária e a altura eu vou pegar a altura da laje. Então ali a altura 0,10, certo? E a largura, como eu falei, eu vou pôr 1 metro. Agora eu preciso selecionar todas as barras, as lajes são iguais, eu seleciono dando como se fosse um zoom, né? É comum isso em programas, né? Todos sabem fazer isso, né? E agora eu aplico aqui, ó, essa segunda linha aqui, eu aplico. E agora, se eu bater numa barra dessa, além do material, eu tenho as características geométricas agora. Bom, nós tínhamos feito o segundo botãozinho, vamos para o terceiro botão. O terceiro botão é os apoios. Eu tenho que também prestar atenção que uma estrutura não pode ser hipostática. Então, um dos apoios, pelo menos um desses apoios, tem que ser do segundo tipo. Senão a estrutura, mesmo que nós não tenhamos carregamentos horizontais, eu preciso colocar uma dessas apoios como fixo. É o que eu vou fazer. Aqui, quando eu bati nos apoios, ele abriu essa aba, eu peguei os dois aqui à direita em cima, né? Deixei como fixos, né? E agora eu vou aplicar. Apliquei, está aqui. Os outros três eu vou deixar como livre. Então eu vou tirar aqui, ó. Vim aqui, tirei. Vou selecionar, vou apertar o Shift, vou selecionar os três botões, os três pontos, né? E vou colocar agora como apoio livre lá. Pronto, o apoio livre. Agora eu tenho minha estrutura praticamente completa, né? Depois eu posso usar esse mesmo, eu vou usar, né? Mas só que eu não vou fazer isso aqui para a gente ganhar tempo. Eu já tenho calculado isso, né? Mas eu só vou mostrar para vocês como é que fica a linha de fluência. Então não vou colocar mais os carregamentos, os próximos botões viriam rótula,
depois elementos de construção, depois vem as cargas nodais, momentos aplicados em rótulas, carga uniformemente distribuída, carga trapezal e temperatura. Eu vou colocar Load Train. Vou clicar no Load Train e abre aqui uma tela, né? Essa tela é para a gente calcular, a gente colocar o trem tipo, né? Eu não lembro se é preciso fazer todo o valor deles, né? Mas vamos, por via das dúvidas, colocar aqui um trem tipo. Vou pôr TTL Done. Quando a gente faz ponte, normalmente a gente usa um veículo, na norma brasileira, de 6 metros. Antes de continuar, vou aproveitar para pôr o step. O step são as seções que ele vai usar para colocar os valores, ou então quando eu chegar próximo e clicar, ele vai pegar o ponto que estiver mais próximo. Então eu vou pôr, nós estamos com 4 metros, eu vou pôr 0,4. Será que eu pus o ponto lá? Eu não enxergo bem. Pus, parece que sim. E aí vamos entrar só como um veículo, não vou pôr fator de carga, o fator de coeficiente de impacto vertical. Vou só colocar aqui uma carga concentrada a 3 metros do início do veículo. Eu vou colocar aqui, eu tenho que colocar na primeira então, 3 metros. E só para a gente fazer o... Ah, não é aqui não, desculpe. Eu fiz errado. Não é esse caso. Então, deixa eu tirar. Bom, não vai importar porque eu não vou usar. Então aqui eu estaria a 3 metros e vou pôr 1 mesmo, vai. Por 1. Ele já coloca o sinal menos. Muito bem. E agora, para ver se deu certo, eu vou clicar aqui. Então ele ficou com essa carga aqui, só unitária, realmente ele nem usou a outra. Eu não preciso mais que isso, porque eu só vou lançar. Se eu quisesse depois, eu colocaria a carga uniforme. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa carga e colocar a carga unitária. Para isso eu preciso lembrar quanto é que vale a carga unitária. Se você quiser, você pode fazer assim, quer ver? Você pode fazer assim. Qual era a carga unitária? A carga do veículo. A carga do veículo, depois se você quiser fazer isso, né? Vamos por 6 aqui. Externa. 6. Pronto. E quando eu coloco, ele já coloca menos. E aí eu vou até tirar. Vou tirar essa daqui e fazer isso aqui. Bom, quando eu tiro isso, vamos ver se ele acerta. Não, ele não acerta. Então eu vou fazer o seguinte. Pronto, deixa assim, não tem importância, mas era melhor que eu não tivesse posto a carga. Não tem importância, nós não vamos usar isso aí. Nós podíamos usar essa carga para carregar, não é isso? Bom, o que me interessa aqui, deixa eu tirar o carregamento, eu vou por outro mesmo. Vou por outro, vou por trem só. Done. E aí eu vou fazer diferente, eu vou deixar tudo em aberto. Será que ele consegue fazer isso? Vou dar Enter. Pronto. E aí eu vou pedir para ele marcar. Ele não marca nada, obviamente. Mas aí eu vou mandar ele marcar a linha de influência. Está tudo vazio aqui. Vou marcar a linha de influência de momento fletor.
clico aqui. E antes de continuar, deixa eu pôr display. Ele pede para eu gravar. Eu vou gravar como linha de influência. Ele precisa criar arquivos para poder depois buscar os valores. Eu vou pôr no D, tá certo? Vou deixar o principal do D, salvar. Muito bem. E agora eu vou tentar colocar aqui, ó. Ele quer que indique o elemento que eu quero fazer, mas eu vou pôr aqui display step lines, melhor, step values. E eu vou clicar, aqui já está o momento fletor lá, eu vou clicar aqui, vamos ver se ele vai fazer. Lá, ele fez a linha de influência. Então eu não preciso colocar o trem tipo, ele fez a linha de influência. Qual que é a definição de linha de influência? A linha de influência, por exemplo, nesse caso eu fiz para o meio, aqui, para o meio do vão central. Por que ele fez o meio? Eu fui ali próximo ao meio e cliquei na barra. E como ele já está com os steps lá, ele vai pegar 5 décimos do vão, que é o ponto mais próximo que está ali. Por isso que eu pus o step, o passo, né? Então, o que representa essa linha de influência? Essas ordenadas aqui, por exemplo, essa ordenada aqui de 0,348 seria o valor do momento fletor na seção do meio, pois foi ali que eu coloquei, tá certo? Ali que eu estou traçando a linha de influência do momento fletor na seção 5. Então, se a carga unitária estiver a 3 décimos desse apoio, vai dar um momento de mais 348. Outra coisa importante, então isso aqui corresponde à linha de influência da seção do meio do vão. Eu posso simplesmente exportar isso. Eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente exporta, né? Eu venho aqui em File e ponho Export Screen, né? E ponho, por exemplo, no Clipboard. Ele fica na região que o computador coloca as figuras. Vou abrir um Word aqui, só para poder mostrar para vocês. Estou abrindo aqui, demora um pouquinho. Olha lá, entrou o Word. Só para mostrar para vocês, eu vou bater umas letras aqui. E quando eu faço a cópia, vem a linha de influência. Veio a linha de influência, eu posso mexer no tamanho dela, posso cortar. Vem a linha de influência para a seção do meio do vão. Vamos ver como é que ficaria, eu vou recolher isso. Vamos ver como é que ficaria a linha de influência para momento no apoio aqui. Essa não é tão simples da gente pensar, né? Quando a estrutura é contínua, então, por exemplo, onde que eu colocaria a carga? Aqui, ó, fica claro que se eu colocar a carga aqui, nessa região, carga variável, eu vou ter um momento positivo grande. Por que eu não devo colocar lá? Porque vai haver um alívio. A carga multiplicada por ordenadas negativas vai aliviar um momento aqui. Vamos fazer a mesma coisa agora, a linha de influência para o apoio. Então, fazendo aqui, olha, ela fica bem diferente, né? Não é a mesma situação. Eu teria que pôr carga distribuída aqui, e aqui não devo pôr carga, né? Então, vocês veem que o nosso F-Tool permite eu saber exatamente como que eu tenho que calcular. E aí eu posso fazer o cálculo carregando o próprio F-Tool, ou se eu fizesse o trem tipo certo, né, eu poderia, obviamente, usar aqui, carregar já a própria linha de influência. Eu defini um trem tipo 0 aqui, né? Então por isso que aparece só a linha de influência. Então está aqui como que se acha as linhas de influência. Vamos voltar para o slide, uma vez que eu já sei traçar as linhas de influência. Então eu vou fechar aqui. Ele vai perguntar se você quer sair ou não. Eu vou Save and As.
eu vou salvar no principal mesmo, para não dar problema. Ele disse que já tem, tá bom, salva em cima. E aí vamos voltar para a aula. Vamos voltar para a nossa aula. Bom, agora eu posso avançar, porque eu tenho uma teoria, uma ferramenta muito boa. Eu já passei do F2 e agora eu posso fazer o seguinte. Eu posso agora, em virtude de já ter mostrado para vocês, colocar aqui as linhas de influência. A primeira linha de influência é desse apoio, viu? Foi o último que eu fiz. O outro é a mesma coisa, porque aqui é a estrutura simétrica. Depois eu tenho a linha de influência no meio do vão, olha lá. Como eu falei para vocês, olha lá. E aqui está o valor. Aqui eu não coloquei os valores, né? Mas eu tenho esses valores a qualquer momento. Eu vou lá no F2 e eu tenho esses valores. E finalmente, do meio do primeiro vão, que esse eu acabei não fazendo com vocês, mas é bem parecido com esse aqui, quer ver? Olha lá. O resultado é diferente, mas é bem parecido, o formato é parecido, né? Eu não preciso me preocupar porque ele vai fazer isso, vai fazer da melhor maneira possível, tá? O F2 ele trabalha com algoritmo genético. Primeiro ele trabalha com algumas ferramentas de resolução e para carregar ele trabalha com algoritmo genético. Ele vai testando os posicionamentos dos carregamentos. Mas assim, eu tendo isso daqui, eu copiei, se lembra que eu copiei lá no Word? Então eu podia ficar dividindo a tela e mostrando lá no Word. Mas ó, presta atenção, quando eu for fazer essa situação, eu vou pôr carregamento de carga variável aqui e aqui. Quando for essa situação, eu só vou pôr carga variável aqui no meio. E essa situação, eu vou pôr carga variável aqui no primeiro tramo e no último, embora o último vai dar um valor pequeno. Vamos fazer essa brincadeira? Então, considerando a primeira situação, embora não tenhamos 50%, né, nós teríamos isso daqui, olha lá. Para ter um momento negativo, nós temos essa condição aqui. Eu pego a carga variável, que é 1,5, coloco no primeiro e no segundo apoio. Para eu ter o maior momento positivo, eu vou ter a carga variável só no meio. Depois é só vocês rebobinarem o filme e olhar. E para eu ter o maior momento positivo, aqui no primeiro tramo, eu carregaria o primeiro e o último tramo, com carga variável. E aí somaria a carga permanente e rodaria no F2 para ter a carga permanente. Aí vou somando esse com esse, depois esse com o segundo e esse último com o terceiro. Tá certo? Vamos ver os resultados que vão ser obtidos. Olha lá, as linhas de influência são essa, para a gente não esquecer, né? Aqui está assim, aqui está desse jeito e aqui está desse. E a carga permanente não precisa de linha de influência, é só resolver. Então, como é que ficam as cargas? Ficam dessa maneira aqui. Para o primeiro tramo fica com total aqui e aqui só com peso próprio. No segundo caso, fica com total no meio, o resto carga permanente. E assim sucessivamente. Aqui está montado todas as situações. E é só rodar, então, cada uma delas. Você pode usar o mesmo arquivo, ou então ir renomeando e colocando para tê-los todos aqui desenhados, e você vai puxando, vai fazendo memória de cálculo. Bom, está aqui os diagramas de momento, que podem ser também, obviamente, puxados lá do programa, né? E aí nós vamos ter, no primeiro caso eu importava esse 8,5. O segundo caso era importante para esse valor aqui do positivo. O terceiro caso era o positivo do primeiro tramo. E finalmente o último era com a carga total, se não me falha a memória. Então, colocando aqui os valores, nós vamos ter momento na seção, momento positivo do tramo 1, com alternância deu 7, tá certo? Sem alternância, ele deu 6,5. Ou seja, com a carga uniformemente distribuída em todo ele, daria 6,5. Isso para o momento positivo. Então, a relação 0,8, mostrando que realmente a diferença está menor que 10%. Não haveria necessidade de fazer isso, né? Ter todo esse trabalho. No negativo, a mesma coisa. Deu 8,5, é esse daqui, essa situação. E dá 8,2 se fosse toda a carga. Também essa é menos ainda.
daria 1,4 só. Finalmente, no meio do vão, aqui, que o valor é 3,2, comparado com esse valor que é 2, deu 1,60. Aqui já deu uma diferença apreciável. Mesmo não tendo aquela diferença, né? Mesmo não tendo 50%. Então, quando é que acontece isso, né? Isso pode acontecer? Pode. Se você tiver uma loja com estoque, alguma coisa do tipo, alguém cisma de colocar só na loja do centro para ficar acessível dos outros dois lados. É muito difícil saber como é que as pessoas vão carregar depois que estiver pronta a estrutura. Vamos fazer para o segundo caso, né? Esse caso a carga ocidental foi só 30%, né? Mas já deu essa diferença no tramo 2 significativa. Olha lá, 1,6. Vamos fazer o segundo caso, é de esperar que dê uma diferença maior. 9,6, está certo que eu botei uma carga variável grande, né? Aí, é aqui análogo, né? Os valores aqui mudam, mas é análogo ao que eu tinha feito anteriormente. Eu carrego primeiro os dois tramos, depois esse aqui, depois o primeiro e o terceiro. Repito, os valores, tenho aqui as linhas, os diagramas de momento. Inclusive nesse caso aqui, olha, eu cheguei a ter negativo aqui. Sinal que precisaria colocar pelo menos uma armadura, se não der a mínima, uma armadura aqui, nesse tramo negativo, né? Muito bem. Fazendo então agora, colocando aqui um quadro 2, daquela mesma maneira, eu tenho lá, com alternância no primeiro tramo, positivo no primeiro tramo, de 14,2. Sem alternância, 12. Deu 16%. Ainda seria pouco, mas já deu um valor maior, porque a carga variável é grande. No negativo, 17 com alternância, 15,4. Deu 10%, não deu muita diferença. Mas no positivo agora, nós temos uma surpresa, inclusive teria que, em algumas situações, tem que armar esse tramo do centro para negativo. E aqui nós temos 2,26 de diferença. Então, quando a carga ocidental, nesse caso, deu 62,5%, nós temos de 10 a 16% no negativo, mas no positivo a variação é bem grande, é 22,6%. Bom, com isso nós terminamos essa primeira parte, né? O ideal agora é pegar isso, levar para um pavimento real e ver o que acontece, porque a tendência das vigas não serem totalmente deformáveis, então talvez essas relações não ocorram, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem porque ele continua, né? Ah, tá aqui, 2,26. Ele vai embora. Pronto, está aqui, 2,26. Então, com isso, nós terminamos a primeira parte dessa nossa aula. Não perco quando nós continuaremos fazendo com lajes em duas direções. Aí é isso que aparecia lá no material. Isso aqui eu que criei, na verdade, baseado naquele material do Aderson e do Timoshenko, né? Mas aí o que eles fizeram mesmo vai ser na segunda parte da aula. Então terminamos aqui e depois nós vamos mostrar mais outras curiosidades.